Ele é desenvolvedor front-end com mais de 6 anos de experiência, apesar de ser novinho ainda, começou cedo, né? Fanático por JavaScript no seu ecossistema, GDZ Organizer, expert em Angular e SPA. Adora trabalhar e falar sobre performance. Atualmente está em um relacionamento sério com programação reativa. Ah, tá. Achei que você ia falar. RxJ. Achei que você ia colocar outra pessoa aí pra me zoar. Então, vamos lá, manda brasa. Valeu, Gustavo. Obrigado, Gui. Bom, antes de começar minha palestra, Oi, estão me ouvindo aí atrás? Tá ok. Tá me ouvindo bem, né? Tá, minha respiração não tá chegando aí não, né? Porque às vezes quando fica... Show. Primeira coisa é, a gente fez o DevFest lá em Maceió, e vocês não têm a noção de quão é trabalhoso. A gente fez um evento para 1000 pessoas. Então eu gostaria de uma salva de palmas para todo o pessoal do GDG daqui. Por favor, gente. Porque sem eles e o trabalho voluntário, nada disso aqui teria acontecendo. E vocês não sabem a importância desse tipo de evento para todo o ecossistema. Tá? Eu estou muito feliz, primeiro por voltar. Alguém estava aqui no DevConf? Pois é. Eu substituí a Loiane, tentei substituir, né, que é impossível substituir. E ela está aqui, felizmente. Está bem, e vai palestrar também depois de mim. E eu soube pelo pessoal Conte, e quero agradecer demais o Conte. Sem ele eu não estaria aqui. Deu um suporte animal, porque eu trouxe meu pai para cá, viajou pela primeira vez de avião. Veio morrendo de medo, sorte dele que ele não pegou turbulência. E primeira vez que ele vai uma palestra a mim, eu estou bem feliz e orgulhoso também. E antes de começar também, eu estou achando que foi alguém Hã? Ah, pra mim? Ah, tá. Obrigado. Então eu estou achando que foi alguém de Vue React, que desligou, disjuntou lá, porque a primeira é Angular e depois é Angular também, então desligou, não sei, talvez. Mas brincadeiras à parte, a minha palestra eu submeti como Angular, mas eu vi que muita gente aqui usa React e Vue, enfim, eu acho que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas, cara, todos são muito bons, tá? Bom, eu acho que era só esse recado que eu tinha para falar. Bom, então, meu nome é Gustavo Costa, eu sou front-end developer na Airbox, eu trabalho muito com JavaScript. Angular, trabalhei muito com a versão 1.x, SGS, que a Laina vai falar bastante sobre isso também, e tô de amor com programação reativa, estudando bastante, realmente é um paradigma bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, e sou bem fã de performance e também sou organizer lá de Maceió, tá? Ah, tá, só lembrei do que eu queria falar, é que eu voltei pra cá porque a minha palestra foi uma das mais votadas, que vocês votaram, então eu quero agradecer muito a vocês por votarem bem pela minha palestra, então eu tô aqui por causa de vocês, tá? Era isso que eu queria falar. Bom, esse é o Graz, é um cara que é organizer do Angular SP, e ele ia vir pra cá, inclusive, só que hoje ele tá fazendo aniversário de namoro e tal, e ele não pôde vir. E ele deu uma palestra em São Paulo que eu achei bem legal esse slide, que ele fala, usar framework é usufruir de inteligência coletiva acumulada, e é exatamente isso. Eu sei que tá aí um caos, né, de framework JavaScript, todo dia tem até site com contador de quantos dias falta para o próximo framework, alguma coisa assim, tem gerador de nome para framework JavaScript, enfim. Mas isso aqui é muito importante, para que reinventar a roda? Claro que cada caso é um caso, vai ter casos que realmente você precisa usar o JavaScript puro e tal, mas esses frameworks, eles têm padrões de projetos e técnicas que fizeram sentido, e segurança e muita coisa que para que você vai fazer tudo isso na mão, tá? Então, não estou falando para vocês seguirem a modinha, dá uma olhada em cada um e todos eles, os mais modernos, resolvem todos os problemas que a gente tem hoje. Basicamente cara, vai de Vue, vê o Vue, vai de React, vai de Angular e o que você curtir vai ter solução, porque esses principais, Ember também, o Polymer também está crescendo bastante aí, vai ter solução para isso. Tá? Então, sem haters de frameworks, eles vieram para ajudar a gente, tá? Então, vamos começar a minha palestra aqui. Então, a gente tem dois maiores pilares da performance de uma aplicação front-end, tá? Que é a performance de networking e a runtime performance. Esses são os dois maiores pilares. A performance de runtime são técnicas que a gente usa para tentar diminuir o tamanho do JavaScript, dos nossos assets, para a nossa aplicação carregar mais rápido, tá? Então, é o tempo de download do nosso projeto. Esse é esse pilar. E também temos o runtime performance, que é o quão rápido o teu JavaScript é lido,
certo? Então eu dividi a palestra nesses dois tópicos para a gente poder destrinchar alguns dessas técnicas, tá? Então a gente vai ver essas técnicas aqui, muitas delas vocês já devem ter conhecido, mas eu vou endossar aqui para vocês, que é o bundling, minification, tree shaking, ahead of time compilation, lazy loading, service workers, tá? São técnicas que elas não são exclusivas do Angular, elas são e existem em outros frameworks como Vue, React e também JavaScript puro. Claro que os frameworks, que aí a grande vantagem é que eles facilitam essa implementação. Eles já foram pensados para você conseguir utilizar essas técnicas. Mas elas são e existem no JavaScript puro também. E aí, a minha ideia é mostrar cada uma delas aqui para você chegar em casa e pesquisar, tá? Vocês podem tirar foto dos slides, mas eu vou publicar depois da palestra, hoje à noite, não sei. Os slides vai ter minhas redes sociais, eu também vou pedir pro pessoal twittar, alguma coisa assim. Mas vocês podem tirar foto, fica à vontade. Então vamos lá. A gente tem várias ferramentas de bundling, né? De criar, automatizar tarefas. Que a gente não quer fazer minificar, ofuscar código na mão, né? Nossa, tá passando de novo sozinho. Achei que tinha passou sozinho, mas vamos lá. Então a gente tem várias ferramentas. Tá passando sozinho. Mas sei lá, o Webpack. Eu super recomendo o Webpack porque ele é uma ferramenta de bundling de arquivos, mas não só isso. Ele cresceu absurdamente. Então, os frameworks modernos, o React, Angular e Vue, estão postando muito no Webpack. Se você não usa nenhum deles, não tem problema. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe muito plugin, muita coisa pronta para você usar. Tá? Então, muitas dessas técnicas já tem Webpack suporte para isso. Então, se você usa o Grunt, o Goop, Browserify, vai dar uma olhada no Webpack, que tem muita gente, muita empresa apoiando ele, tá? Então, a gente já sabe muito bem disso aqui, né? Que a gente tem o problema do HTTP 1, né? Algumas limitações. Então, isso aqui, vários arquivos JavaScript, a gente sabe que isso aqui é ruim para o navegador. Então, a gente precisa concatenar isso em um arquivo só e fazer o bundling disso aqui. Só que, claro, cada caso é um caso. Se você tem uma aplicação muito grande, você não vai juntar tudo num arquivo só. Você pode dar técnicas de lazy load, que eu vou falar mais na frente. Tá? Então, a ideia desse JavaScript aqui é ter apenas o suficiente para carregar a tua aplicação e o resto ser carregado de maneira assíncrona. Tá bom? Então, vamos lá, minificação, né? A gente já sabe, e outras técnicas. Então, tem dead code, por exemplo, eu tenho uma variável... vocês estão conseguindo enxergar aqui o traço aqui vermelho? Tá. Então, tem uma variável nome aqui, só que eu não estou usando esse nome em nenhum lugar na minha aplicação. Então, isso aqui é um código morto. Então, eu posso matar esse cara. Eu posso ofuscar o meu código, que é diminuir o tamanho do nome das variáveis para ficar menor e a gente não precisa ficar legível esse código. E a minificação é de fato remover todos os espaços e juntar tudo numa linha. Eu quebrei aqui só pra gente ver nos slides, mas a ideia seria tudo numa linha só. A gente sabe que essas técnicas são bem antigas, mas é importante a gente endossá-las, que diminui muito o tamanho dos teus arquivos. E uma ferramenta muito boa que faz isso é o Uglify. Ele tem suporte para grande parte daquelas ferramentas de bundling ali. E o Webpack também está incluso, o Grunt, e por aí vai. Ele faz tudo isso. Tree shaking, né, que é balançando a árvore, podemos traduzir assim, é uma técnica que está super alta agora, inclusive, que é basicamente eu remover do pacote o que eu não estou usando. Por exemplo, a gente usa uma biblioteca e eu estou usando só um pedaço daquela biblioteca, eu preciso botar aquela biblioteca inteira? Não. Né? Então vamos aqui ver um exemplo. Nós temos dois arquivos, um JavaScript que exporta vários métodos e temos aqui um arquivo da aplicação que está usando apenas o método 1. Então, o método 2 eu não preciso tá no pacote da minha aplicação, correto? E esse método 2 ele pode importar um monte de coisa que eu estou carregando de maneira desnecessária. Então, o tree shaking, ele permite a gente identificar esse tipo de coisa e usar apenas o método 1. Então, no bundling no projeto só vai estar apenas o método 1. E uma ferramenta que faz isso, o Webpack. Tem extensão para isso, vocês podem dar uma olhada também sobre isso, bem legal. Alguém aqui está usando Angular, a versão mais recente? Show. Vue e React. Nossa, ninguém de React? Legal. Então vamos falar mal então. Tô brincando. Tá.
Ah, outra coisa, pessoal de view aí, não sei se vocês viram, ó. Vou voltar aqui. Vocês viram que é um componente view, né? Aqui, ó. Ó lá. Só pra vocês ficarem... Eu acho muito legal o view também. Beleza. Então, alguém aqui está usando o Angular Material no projeto do Angular? Não sei se vocês passaram por isso, mas a versão anterior a gente importava o Angular Material e usava todos os componentes. Hã? Quem tá falando? Isso. Exato, a gente importava o módulo Material Module e usava todos os componentes. E aí agora a versão mais recente, a gente... Cada componente, então, o Flut Button, o Card, cada componente desse é um módulo separado. Aí, pra quem fez o update para a versão mais recente, ficou desesperado e puto como eu, porque a gente teve que importar agora, cada componente é um módulo. Alguém passou por isso? Então tá na versão mais recente ou não atualizaram? Não atualizaram. Então. Por que isso, gente? Porque agora, com a modularização, no Webpack vai conseguir identificar quais são, de fato, os componentes que a minha aplicação está usando. Porque, por exemplo, por que eu tenho que carregar o Angular Material inteiro se eu só estou usando 2 componentes? Então, eu preciso de módulos para poder fazer isso. Então, isso é muito legal, porque daqui a pouco o Angular Material vai estar gigantesco, eu estou usando só 2 componentes, mas eu estou carregando tudo. E lá ele vai identificar que eu estou usando só 2 componentes, só coloco os 2 componentes. Tá? O RxJS, o RxJS também passou por isso. Você usava um operador, ele importava todos os operadores do RxJS, são mais de 100. Só que você estava usando só tipo o Observable e o Map Filter, por exemplo. Só que aí no pacote lá tava os vários tipos de Behavior Subject, o Subject, o Replace Subject. Aí tinha os mais outros operadores e na tua aplicação tava carregando, sei lá, uns 200k, 300k de coisa que você não precisava, certo? E aí agora com o módulo eles conseguem fazer isso. Então dê uma olhada sobre isso, não só do Angular, mas Vue, React, essas técnicas são bem legais. Ok, Ahead of Time Compilation, esse nome cresceu muito com o Angular, porque ele veio com essa ideia, tá? Então no Angular a gente tem o Just in Time Compilation e o Ahead of Time Compilation, né? Então Just in Time em tempo de execução e o Ahead of Time antes do tempo. O que é que significa isso, né? Por padrão, o Just in Time Compilation ele é usado na versão de desenvolvimento e o Ahead of Time Compilation no modo de produção. Por enquanto, vocês vão saber o porquê. Então, pesquisando no Google, o Just in Time Compilation é uma maneira de ler código. A gente lê o código em tempo de execução. Então, por exemplo, a versão do Angular 1, ele fazia isso. Ele lia as diretivas ou os controllers e instanciava isso de maneira just in time, quando o navegador estava carregando. Certo? O Ahead of Time Compilation, ele faz isso antes. Então é o que o Java faz, por exemplo. Ele compila em código binário e uma grande vantagem disso é que a gente consegue ter um código mais otimizado, mais amigável para a VM, certo? E aí é esse código amigável que aí é onde o Angular entra, porque você sabe o porquê desse código amigável. Então vamos lá, como eu estava falando, né? Por que a gente precisa compilar? A gente compila para ter um código mais eficiente para a VM, porque a gente quer otimizar as virtual machines dos navegadores. A versão 2 para cima, ela tem o seu próprio Change Detector. Cada componente tem seu próprio Change Detector, que foi uma das grandes mudanças do Angular 1, que era um dos grandes gargalos. E eles conseguiram otimizar isso. A gente já vê isso com mais calma. E também o Angular precisa compilar todas as views, os HTMLs, de todos os componentes, porque ele precisa saber, por exemplo, se eu tenho um componente e dentro do meu componente eu tenho outro componente, se o Angular colocar o HTML lá dentro, o tree shaking, ele não vai saber que aquele componente está sendo usado naquele outro componente e ele não vai importar. Então ele vai ter que passear esse HTML, identificar que eu estou usando o componente B dentro do A, e ele fala, opa, então beleza, então eu tenho que importar o B, porque o A está usando. Certo? Só um minuto. Então vamos entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Vamos entender como é que funciona o componente no Angular, tá? Isso aqui de fato é específico do Angular.
Todo componente a gente tem o arquivo JavaScript, que o TypeScript converte, certo? Transpila, né? Existe essa palavra? Transpila, não sei, existe em português não, né? Existe? Não existe, né? Ok. E esse arquivo, eu chamo ele de componente internal, é a factory do nosso component. Esse arquivo aqui ele é criado dinamicamente, tá? Então, vamos lá. A gente tem um componente simples, bem simples aqui. Eu tenho um myComponent e tenho o H1 e o button. E eu tenho aqui um app component com name e altera name. Então, quando essa aplicação carregar, vai carregar Gustavo dentro do H1. Se eu clicar aqui, eu vou chamar esse método aqui. Transpilando isso para JavaScript, isso que vai ser aqui gerado. Tá? A gente vai ter JavaScript convertido para rodar no navegador. Então, percebam que o nosso código do componente, ele está aqui. Certo? E o nosso template, ele entrou aqui em Decorators. Certo? Isso no modo Just in Time, que é o padrão de quando você dá lá um ngServe, quando você está desenvolvendo. Ok. E aí, o que acontece quando a gente abre a aplicação Just in Time Compilation? A gente baixa todos os JavaScripts, o Angular é iniciado, ele vai verificar na factory se é para carregar em Just in Time ou ahead of time. E aí, ele precisa compilar, ele vai ter que pegar aquele HTML lá dos decorators, aquela view lá nossa, que é o H1, o button, vai compilar aquilo ali e vai gerar um arquivo em memória de todos os binds daquela view para criar o change detector daquele cara. A gente vai destrinchar esse cara daqui a pouco. E a aplicação é iniciada. Então a gente tem dois problemas, que primeiro é que no build da nossa aplicação, a gente vai ter que colocar o compile do Angular inteiro. Certo? Então isso vai incrementar bastante o nosso JavaScript. E o segundo, então isso afeta a networking performance, ok? E do outro lado, a gente tem a runtime performance, porque fazer essa compilação em tempo de execução de todos os componentes também vai afetar a nossa runtime performance. Certo? Só que eu vou focar nesse daqui, que é de networking, e na parte de runtime eu foco no ahead of time desse lado. Então, ok. Vamos ver se aqui. Então, como eu estava comentando, este passo aqui é muito custoso. Tanto de runtime performance e também para o networking. Porque para fazer isso aqui, o Angular precisa colocar o compilador para poder identificar os property binds, a interpolação, os eventos, os event binds e por aí vai. O ngFor, ngIf e por aí vai. Tá, então aqui é o nosso arquivo myComponent que foi gerado, que a gente viu, certo? Então ele precisa compilar esse template quando a aplicação está sendo iniciada e criar essa factory, esse internal component. E aí criar esse change detector, como eu comentei anteriormente. Tá? Então vamos lá. Agora é a hora do live in code. Eu tenho dois disclaimers, é que esse notebook não é meu e eu nunca usei o Windows. Então, se eu me passar um pouco aqui e errar alguma tecla, por favor, me perdoem. Mas vamos lá. Eu nem perguntei se você conseguiu colocar pra gravar. Lá? Ah, não, beleza. É que eu não te perguntei antes de começar, foi mal. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu criei uma aplicação bem simples, tá? E aí, pra já evitar a treta, eu já abri vários terminais aqui. Já na pasta do projeto, tá? Eu vou dar um zoom aqui, fiquem tranquilos. Beleza. Dá pra enxergar, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Então eu estou na pasta da minha aplicação do Angular, certo? Eu vou limpar aqui. Eu vou dar aqui um ngbuild. Esse comando ele vai fazer o build da aplicação. Ele vai converter o é o mouse que está. Ele vai converter o nosso TypeScript em JavaScript e vai criar a nossa aplicação. Só que aí eu tenho algumas coisinhas que vocês vão ficar bem surpresos, que eu não vou falar muito agora. Tá, já posso adiantar aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar um HTTP Server
nessa própria pasta aqui. Ele vai criar uma pasta dist. Então, dist. E eu vou rodar aqui o http serve aqui. Dessa pasta. Opa, faltou o R, né? Perfeito. Vamos abrir aqui. Vamos lá, hein? A gente tem uma aplicação bem simples aqui. Basicamente lista os palestrantes e quando clica, eu carrego do GitHub algumas informações. E aqui eu carrego um JSON bem simples também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Dê uma olhada nisso aqui. A gente tem um arquivo de JavaScript 2.6 mega. É isso mesmo. Que é o nosso vendor.bundle. Aí nós temos o polyfills, onde está o nosso Zone.js. Temos o inline bundle e os módulos, que daqui a pouco eu falo sobre esses caras aqui, mas são as páginas que eu fiz o lazy load. Calma, mas esse cara aqui está o Angular de fato. Você fica, meu Deus, Gustavo, 2.6 mega. Como assim? Isso não existe. Calma, pessoal. Isso aqui é apenas para desenvolvimento. Tá? Por que a gente tem esse valor absurdo de JavaScript? Como assim? Isso não existe. Então, todo o código do Angular está lá dentro. Todo o código do Angular, tá? Não está sendo aplicado nenhuma técnica de performance. Não tem minificação, não tem ofuscação, tá todo o código lá, você vai conseguir ler no próprio navegador. E é isso que faz deixar o auto-reload, quando a gente dá um Ctrl+S ou Command+S lá, carregar rápido o navegador. Porque ele não precisa ficar aplicando técnica, porque é desenvolvimento, certo? Então, e outra coisa também muito importante é que o compiler do Angular está lá dentro. Ou seja, o cara que identifica todos os padrões do Angular de criar esse internal component, ele está lá dentro. Então isso obviamente vai aumentar no JavaScript. Beleza? Então aí é onde que entra o Head of Time Compilation. Porque a gente quer fazer isso antes. Porque imagina se o Head of Time Compilation, todo Ctrl+S, você fazer esse arquivo antes. Para quem tem um projeto mediano e grande, vai demorar muito a tua aplicação. A cada Ctrl+S lá você vê no navegador, você vai ficar muito bolado. E para quem somente não tem SSD, né? Vai demorar muito. Como esse caso aqui. Então, cara, você pode, por exemplo, fazer manage serve, que é o que ativa o modo live load, né? Para quem não trabalha com Angular. E usar o Head of Time Compilation. Então, eu não vou fazer o ng serve, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui o servidor de novo, aqui. E aí aqui... Opa, cara, tem que só achar o... Ah, não, eu fiz lá, né? É verdade. E aí aqui, ó, eu vou fazer o ng build AOT. Ah, desculpa, vocês não estão vendo, né? Aí complica. Tá? Eu vou gerar de novo, só que eu vou colocar a flag AOT. E vocês vão perceber que a gente teve lá um arquivo de 2.3 mega JavaScript, né? Lembrando, aqui eu só estou aplicando o Ahead of Time Compilation, tá? Eu estou pré-compilando os componentes. Eu estou criando aquele internal component, que é o change detector daquele component, antes do navegador. Então, criei lá o arquivo. Vou abrir aqui no meu navegador. Eu vou deixar isso aqui aberto para a gente comparar. Então agora, deixa eu dar um refresh que estava o cache. A gente diminuiu nosso arquivo para 1.5 mega. Por quê? Porque o compilador do Angular, tá? Não precisa mais ser importado. Porque ele já fez isso antes. Certo? Então, esse é o foco do Head of Time Compilation nessa parte, que é Networking Performance. Só que, claramente, também temos uma performance incrementada, absurda, na questão de Runtime Performance. Porque aquele compilador, aquele internal component, ele não vai ser carregado mais just in time. O Angular só vai pegar o JavaScript e vai compilar o componente na mesma hora. Ele foi compilado antes. Daqui a pouco chegamos nessa parte.
Então, como eu comentei, a gente tem vários benefícios de performance no Ahead of Time Compilation. Daqui a pouco a gente vê mais. Então, recapitulando, Just in Time, modo de desenvolvimento, tá? Para facilitar a nossa vida. Ahead of Time Compilation, produção. Mas o Angular está... E isso é uma das coisas que eu não é critico, né? Mas é ruim, porque isso gera muita confusão. E isso é uma das coisas que o time do Angular está trabalhando absurdamente. Para quem está na versão 5, eles melhoraram isso e a ideia é matar esse cara aqui, tá? Esse cara não morreu ainda por conta do build, porque, mais uma vez, modo de desenvolvimento ia demorar muito o Ahead of Time Compilation por padrão. Você pode habilitar? Pode. NG Server, só colocar a flag Ahead of Time Compilation. Mas, quando você build para produção, ele já é aplicado. Beleza? E aí, para quem acha que isso é só coisa de Angular, que dormiu aí, que não gosta do Angular, o Ahead of Time Compilation, ele já existe no Vue, tá? E o próprio criador lá, ele falou que o Vue Loader já suporta a Ahead of Time Compilation, e significa que qualquer projeto que você use com Vue CLI já está usando a Ahead of Time Compilation. Ou seja, também existe esse mesmo processo para o Vue. Então, para quem não conhecia essas técnicas, vale muito a pena dar uma olhada. Então, beleza. Então, a gente vê a nossa aplicação bem simples, né? Nós temos o... Eu organizei assim, tá? Então, eu tenho aqui o People Component, onde eu carrego fotos, descrição. E eu tenho o Load JSON, que carrega esses dados aqui. E o Person Component, que é a parte interna, tá? Bem simples. E aí, como foi que eu organizei isso? Já para falar do Lazy Load. Nós temos aqui o People Module, onde People Module eu tenho pessoa e People Service. Eu tenho Person Module, que é a parte individual, que é Person Component e Person Service. E App Module, nós temos aqui o App Component e o App Routing, que é para iniciar a aplicação. E aí, esses dois caras são importados no App Module. Então, quando eu acesso a URL principal, eu carrego o People Module, certo? Por quê? Porque esse cara declara People Component. E quando eu acesso o Person, com o ID, eu carrego o Person Module para buscar o Person Component. Só que a gente pode perceber que esses dois caras aqui, eles são lazy, eles são preguiçosos. Por quê? Porque a minha aplicação, por exemplo... o cara só pode abrir a minha aplicação com barra, ver as pessoas e fechar a aplicação. Então, por que eu preciso carregar todo o código do Person Module? Eu não preciso. Certo? E também o cara pode acessar diretamente a URL person/id, ver a pessoa lá e fechar o navegador. Eu preciso carregar o People Module? Não. Tá? E esse cara aqui, ele de fato é ansioso. Eu preciso carregar esse cara toda vez na aplicação. Por quê? Porque é ele que define as rotas. Tá? Então o Lazy Load é justamente isso. E aqui está a definição. Como que eu faço isso com Angular? Mas Vue.js suporta. React suporta, vou falar sobre isso também. Mas é bem simples. Eu tenho minhas rotas. E aí ao invés de passar o componente, que seria o padrão, eu passo o módulo. E nesse módulo eu defino qual que é o componente que vai ser instanciado caso seja usado. E aí cada um passa o seu. E aí, olha que legal. O próprio Angular, ele já vai criar um arquivo com .chunk, .js. O Webpack faz isso, na verdade, que o Angular usa o Webpack por padrão. De cada módulo. De cada módulo, de todo o pack do módulo. E aí, acho que agora que eu vou mostrar isso, exatamente. Então, se a gente for ver aqui no nosso projeto, que já está rodando, ó, tem que duplicar aqui. Então, ó, percebam que eu vou dar um refresh aqui. Vocês vão perceber que ele vai ser carregado aqui um People Module .chunk. Lembrando, não está nenhuma técnica aplicada, por isso que está nosso código aqui. E aqui só está apenas o Ahead of Time Compilation, lembra? Vejam que tem, vejam que tem o Component Energy Factory, que é a fábrica do componente, ou seja, a gente consegue perceber que o Ahead of Time Compilation já está rolando aqui. Mas, ó, percebam que todo esse módulo e suas dependências, como o Service e o Component, eles estão aqui. Clicando na página interna, o Person Module ele foi carregado de maneira assíncrona. Ou seja, se o cara carregar apenas a tela de... Acho que foi a internet que deu ruim, hein?
Será que foi a internet? Ai, não entendi porque que não... Ah, tá dando um erro aqui, hein? Ai, meu Deus. Opa! Person module is not defined. Enfim. Meio estranho isso aqui. Mas, eu vou compilar de novo aqui só pra... Vou dar um ng server aqui só pra ver se tá tudo ok. Então, mas enquanto ele roda aí... Então a ideia do lazy load é justamente isso. A gente carregar os nossas features, nossos locais da aplicação de maneira assíncrona. Eu não preciso carregar um sistema de e-commerce todo o fluxo de carrinho se o cara só quer ver o produto, por exemplo. Não precisa fazer isso, tá? Então, modularizem suas features dos projetos, porque com módulos você consegue ter esse tipo de decisão de maneira mais fácil, tá? Ah, que estranho. Aqui funcionou. Então, vamos fechar aqui. Vamos dar um ng build. Aqui. E aí, enquanto ele faz isso aqui, a gente não perder tempo. Opa! O que aconteceu aqui? Tá, então como eu estava falando, o Vue.js tem suporte nativamente. Tá, então para quem usa Vue, pode usar o lazy load padrão deles. E também é possível usar com o React Router, ok? Então, usem lazy load, faz muita diferença, principalmente para aplicações gigantescas, tá? E para quem não usa nada, System.js vale muito a pena. Inclusive, foi essa lib que o Angular começou. Só que o Angular precisava de algumas coisinhas que ele não dava suporte. Mas para quem usa Vanilla, recomendo muito. Inclusive, o padrão deles está o pessoal comentou aí sobre o ECMAScript. Para o ECMAScript Module, Load Modules de maneira assíncrona. E eles se basearam no System.js para poder fazer essa implementação. Então, vale muito a pena. Tá? E tem algumas outras técnicas que eu não vou citar aqui, porque são bem complexas. Mas HTTP2, que dá suporte ao multiplex, então aquele building lá que a gente fez é por conta do HTTP1. E ele tem o multiplex, que resolve esse problema. A gente faz um request, ele retorna vários arquivos. Uma pessoa muito influente para falar sobre isso é o Sérgio Lopes, um instrutor da Kaelon. Ele é mega referência nesse assunto. Então recomendo muito, tem palestra sobre isso e vale muito a pena implementar no seu servidor. Service Worker eu não vou comentar porque eu vi a palestra do Balta, essa palestra aqui foi feita para esse evento, então eu preferi focar em coisas que não iam ser abordadas aqui. E então eu não vou falar muito, mas você pode usar técnicas com o Cache API para, enquanto o telefone está no bolso, ele fazer request, a aplicação assim que carregar mais rápido. Então, prefetching, carregar arquivos de imagens de maneira antes de ir para aquela tela. Então, tem essas técnicas aí. E aí é bem simples, você pode usar o Angular CLI, o React CLI para fazer essas aplicações de performance de maneira automática. Então isso é um ponto para o framework. Eu vou ter que acelerar um pouquinho o processo aqui, porque meu tempo tá curto. É bem simples. E então o Angular CLI, quando você dá um ng-build /prod, aí sim ele vai aplicar todas as técnicas, que é a Real Time Compilation, que vai ativar o modo produção, que daqui a pouco eu falo sobre ele, vai concatenar os arquivos, minificar, ofuscar e fazer eliminar código que não é utilizado. E o tree shaking também. Então, quando a gente agora aqui, a gente pode fazer o ng-build e colocar o... Nossa, gente, tem que me avisar que não está aparecendo.
Não sei por que toda vez que eu troco ele desativa, mas vamos lá. Então quando eu faço um prod aqui, ó, ngbuild prod, tá? Aí sim o Angular vai aplicar todas essas técnicas e aí a gente vai ver qual o tamanho do nosso projeto, tá? Então eu já vou adiantar aqui. E aí ele vai aplicar Head of Time Compilation, Tree Shaking, e, enfim, várias outras coisas. Beleza, criamos um projeto, vou entrar na pasta dist e vou fazer um HTTP server. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma flag e vou habilitar o gzip, né? Algoritmo de compressão que é bem famoso aí. Só para mostrar uma coisa para vocês daqui a pouco. Então, lembrando aqui, vamos ver aqui, nossa aplicação estava com 2.6 mega, é isso? Vamos voltar aqui. Estava com 2.6 mega o JavaScript lá, né? Então agora com todas as melhorias, o nosso arquivo foi para 250k. Porque a gente aplicou todos as melhorias. Então não vão achando que um Hello World do Angular, não é um Hello World, né? Mas uma aplicação simples como essa aqui, a gente tem aí 250k. E o mais legal é que percebam que ele carregou aqui, ó, o módulo, .chunk. Cliquei no usuário, ele carregou, agora funcionou. Ele carregou a outra dependência de maneira assíncrona. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Se eu quiser voltar aqui, ele não vai carregar mais, porque ele já carregou. Então ele não precisa carregar mais nada. Tá? Ok. Ok, Gustavo. Nossa, bem legal isso aí. A gente já diminuiu para 324 KB na minha aplicação. Posso melhorar? Pode. Como que melhora? A gente vai aplicar o gzip. Então como é que eu faço isso? Nossa aplicação rodando. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar na pasta do projeto. E aqui está os arquivos do meu projeto. Então eu vou aplicar o gzip aqui manualmente. Claro, se você usa um CI/CD, faça isso lá de maneira automatizada e por aí vai. Mas só para a gente diminuir, vou fazer o gzip aqui em todos esses arquivos. Só nos maiores, na verdade, aqui. É online, main, polyfill. Tá. Beleza, tem mais algum aqui que a gente precisa fazer? Ok. Se eu der um refresh aqui agora, a minha aplicação caiu para 92k. Tá? E não carregou. Acho que foi a internet. Mas vamos ver. Mas o que importa é vocês verem o tamanho dos arquivos. Olá, não dá um refresh aqui. Aí, ó, 92k, tá? Então, não... Gustavo, quero diminuir mais ainda, é possível? É. Não agora, por quê? Então, aquela nossa aplicação lá, agora tem 92k, tá? E... Bom, vamos lá aqui, acelerar aqui, apliquei o gzip. E aí, como é que eu posso diminuir mais ainda? O Google ele criou um algoritmo de compressão melhor que o gzip, que é até 26% melhor. Só que ele tem algumas limitações. O Angular internamente ele usa import asterisco em vários documentos dele. E o algoritmo ele não suporta esse tipo de importação via S. Então, o que é que o cara fez? O engenheiro do time do Google, ele passou aí um final de semana, um bom tempo, pegou o core do Angular, fez tudo isso na mão para testar, para aplicar o Brotli, e ele conseguiu diminuir o Hello World do Angular para 40k. Certo? Só que aí tem essa limitação. Ele criou esse repositório aqui mostrando como que ele fez isso, aplicando o Google Closure Compile mais o Brotli. E aí, obviamente, é uma opção do time do Angular, então possivelmente nas próximas versões a gente vai ter o Brotli por padrão no Angular CLI, tá? Então eles vão ter que fazer essas breakchains mais internamente neles para que a gente tenha mais o Brotli aí. Então, para quem usa Angular CLI, pode ficar tranquilo que todas essas melhorias, eu passei um por um, é tudo automatizado, só basicamente o gzip você vai ter que fazer. E aí ele conta aqui como foi que ele fez isso. E aqui tem um gráfico de todo o build do projeto, minificado, gzipado, tree shakeado, pré-compilado e com Brotli, né? Ele chegou a 40 KB.
tá? É um número muito absurdo, tá? 40 KB para uma aplicação Angular é um número muito absurdo, de bom, né? Então, vou acelerar um pouquinho aqui, eu tava falando devagar, mas eu vou ter que correr. Gui, eu posso pular as perguntas? Porque o pessoal pode falar comigo depois. Eu vi que eu tenho uns minutinhos aí, porque eu queria muito falar sobre isso. Eu vi a hora aqui tem... você me deixou desesperado, velho. Tem 15 minutos eu tenho. Ué, 4h30 minha palestra. Show, então vou correr. Quem tiver perguntas, fala comigo aí, eu vou estar aí, tá? Então, esses caras aqui, é que de fato o Angular não tem muita coisa a ver. É você que tem que se preocupar, ok? Então, só no Ahead of Time Completion, né? Então, voltando ao Ahead of Time Completion, a gente, relembrando, o Just-in-Time Completion, ele baixa todos os JavaScripts, o Angular iniciado, ele compila todos os componentes, a aplicação iniciada. Esse processo aqui é muito custoso, Runtime Performance agora, tá? Então, vamos focar em Runtime Performance. Vai demorar muito, porque o JavaScript precisa compilar todos os seus componentes, single thread, não vai ser zoado, vai ser lento. O Ahead of Time Completion, ele vai fazer tudo isso, só que ele não precisa fazer isso, porque os componentes já estão pré-compilados. Então, ele só tem que ler o JavaScript e fazer acontecer. Então, qual que era aquele arquivo internal que eu estava falando, né, que é criado antes no Ahead of Time Compilation e no Just-in-Time na hora? Então, nosso componente de exemplo, aí ele gerou o JavaScript, ele vai criar isso aqui no Just-in-Time Compilation, a gente já sabe, beleza? E disso aqui, ele vai criar o internal. Agora, o que arquivo é esse que ele cria em modo de execução? É uma class que ela tem esses 3 métodos, create, detect change e destroy. Vamos então ver o que são esses métodos. O create, ele vai ter a criação de todos o HTML de maneira JavaScript antes. Então, se a gente for comparar aqui, esse código é o nosso componente. Olha lá, o Angular faz isso com a Ahead of Time Compilation antes. Ele vai criar o H1, ele vai fazer o bind, ele vai criar o texto, ele vai criar o botão. Tudo via JavaScript. No Just-in-Time, no navegador isso. Imagina. E o Detect Change, basicamente, ele vai verificar se houve mudança, né? Então, Então, se o cara clicou no botão lá, ele vai cair aqui e vai verificar. O this.bind é diferente do valor que eu tenho? Então ele mesmo altera o próprio componente. Então, esse código aqui, ele é uma função pura, ou seja, o Angular consegue fazer caching de mudanças, e aí por isso que, por padrão, o Angular é até 8 vezes mais rápido, sem nenhum tipo de melhoria comparado à versão 1, em comparação de detecção de mudanças. Porque tudo isso aqui é otimizado para esse componente. Não é um chain detector para toda a aplicação. É um para cada. Então, o chain detector sabe quais são os tipos de dados que ele tem ali. Então, o Runtime Compilation faz isso antes. Por padrão, até 3 a 10 vezes mais rápido. O Enable Prod Mode. Quando a gente cria uma aplicação Angular... Obrigado. Aqui eu vou desativar agora. Vai ser a última vez que eu vou abrir o terminal aqui. Então, quando a gente cria a aplicação Angular, enquanto ele carrega aqui, que vai demorar um pouquinho. Droga, eu tenho que... Ele vai fazer aqui. Show. A gente tem um alerta do Angular, que é o seguinte, é um alerta chamado Enable Prod Module. O Angular, por padrão, ele faz 2 verificações de ciclo de mudanças
no modo de desenvolvimento para verificar se você está fazendo merda. É tipo isso. Se você estiver fazendo merda, ele consegue fazer 2 vezes no modo de desenvolvimento e ele vai identificar se houve mudança em 2 ciclos e se tiver mudança, ele vai dizer que você está errado. Ele vai disparar um erro. Então, em modo de desenvolvimento, ele faz 2 verificações de todos os binds. Tá? Para provar isso, eu tenho aqui o código da minha aplicação. Quem está falando aí? Quem está falando? Tá, vou te dar um brinde aí, hein? Vou tá me salvando aí. Tá. Então, ó, eu tenho aqui aplicação bem simples. Eu vou abrir aquele componente da pessoa em si, né? E aí o que foi que eu fiz aqui? Eu criei um método chamado test aqui. E aí eu coloquei ele na minha view. Só para identificar quando o Angular verifica esse cara. É uma maneira de hackear o Angular, podemos dizer assim. E aí vamos perceber que, ó, eu vou dar um refresh aqui na minha aplicação. Percebam que ele vai fazer a verificação de todos os componentes do Gustavo, Ciro Nunes, Gustavo de novo aqui, tá? Show. Então, ok. Então, a cada evento assíncrono, o Angular vai verificar todos os binds que a gente tem. Então, aquele nosso caso lá, a gente tem aqui, ó, temos person name, person bill, redes sociais e foto. Então, a gente tem, sei lá, 4. Se a gente tivesse uma lista com 100 palestrantes, seria 100 vezes 4. Seria 400 binds, 400 verificações para fazer. Você fica, meu Deus, o Angular faz isso toda hora. Faz. A cada evento assíncrono. A interação de usuário, HTTP request, set timeout, set interval, mas é muito rápido por conta da real-time compilation. Mas, quer melhorar? Você pode, deve melhorar. Como que eu melhoro? A gente consegue agora ativar um modo chamado mudar o comportamento desse componente. Então eu consigo aqui, por exemplo... Ai, meu Deus. Teclado aqui. Aí. Eu consigo mudar o comportamento desse componente. Ou seja, onPush, ele só vai... e aí, quando o change detector chegar lá em cima e for disparado para os filhos, ele só vai ser propagado nesse componente em 2 condições. Ou se algum o input dele foi sua nova referência, ou se algum evento assíncrono foi dentro dele. Se não, não é propagado. E aí, ó, percebam que é o seguinte aqui, para provar isso para vocês, ó, eu tenho aqui um arquivo, um botão fora. Então, a cada clique aqui, olha o que acontece. Eu verifico todos os binds. Todos os binds de novo. Por quê? Porque é evento assíncrono, ele não precisa verificar se houve mudança, ele não sabe. Então, como é que eu resolvo isso? onPush. Apenas com isso aqui, eu agora, clicando no load de JSON, ou qualquer botão que tivesse na minha aplicação, eu descarto isso. Opa! Meu Deus. Será que eu estou mexendo no arquivo certo? Bom, vamos ver aqui. Bom, eu não vou ter tempo de corrigir isso agora, mas eu testei muito isso. Isso não era para acontecer. Mas então a ideia é que ele não ia verificar, ele ia chegar no componente e ia ter esse tipo de comportamento. Porque por padrão, ele verifica todas as propriedades desse objeto. Porque quando o Angular compara tipos, ele não tem garantia nenhuma que se você muda a propriedade daquele objeto, é a mesma coisa. Então ele precisa verificar todas as propriedades, que é o que estava acontecendo. Quando a gente ativa o modo onPush, a gente trabalha com imutabilidade, ou seja, o Angular só vai propagar para os filhos aqui. Então o Angular vai só propagar para os filhos quando o input for alterado ou o evento for dentro dele. Ok, Gustavo. Beleza, então, mas se eu estiver usando um serviço e esse serviço eu estou construindo uma API e ele está fora do meu componente, como que eu forço para o Angular ele traquear essa detecção de mudança para o meu componente? Você pode usar obter a referência do change detector dele e marcar para verificação. Então, quando você usa esse mark for check, é isso que vai acontecer. Marcou for check,
ele vai traçar e aí ele vai fazer apenas específico naquele componente. Então, usando o OnePush, você tem muito benefício, tá? Acabou minha palestra, só vou terminar aqui. E aí você pode usar a API inteira, você pode tirar da árvore, recolocar na árvore, tá? O Track by ID eu não vou poder falar agora, mas você tem muita coisa bacana que você pode fazer. Vou pular só para o Server-Side Rendering, que é uma coisinha bem legal, só tem 2 slides aqui. Que está super em alto o Server-Side Rendering. Basicamente, é a maneira de você cuspir HTML e CSS no servidor. E aqui essa seria a aplicação do Server-Side Rendering, é a nossa aplicação que tem esse problema Single Page Application, a gente sabe disso. E não só é o Google que existe hoje, redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, fazem crawlers das nossas URLs. E com a SPE por padrão, não vão conseguir pegar nada. Então, só que aí a gente sabe falar, então tem SEO envolvido, muito mais, né? Os browsers vão conseguir indexar essas coisas melhores. Mas não só isso, a gente consegue otimizar também performance. Por quê? Porque o nosso first paint ele vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque como o próprio servidor já cospe HTML e CSS, o navegador já vai exibir para o cara. Então, aqui são um exemplo de aplicação que carregou HTML, ou não tem o pré-rendering, né? Então ele vai carregar HTML e CSS, vai ter que compilar o JavaScript aqui, renderizar, carregar o JavaScript, para depois exibir alguma coisa. No Server-Side Rendering, a gente já pode exibir para o cara, porque o navegador vai jogar HTML e CSS. Então a gente consegue... o usuário vai conseguir ver alguma coisa. E a gente já sabe que vários dados de usuários saem da aplicação quando demora X tempo para carregar e por aí vai. A gente quer saber como que resolve. O Server-Side Rendering faz isso. Angular, React, Vue tem suporte nativo já para isso também, vocês podem usar. E aí depois que carrega o JavaScript, aí começa a interação. Mas o First Paint é muito mais rápido. E uma coisa que a gente pode ver também é que são coisas diferentes. O Hello Time Compilation ele otimiza o JavaScript. Tá? O Server-Side Rendering gera HTML e CSS, ok? E aí, como eu falei para vocês, tem o Angular, Vue e por aí vai. Minhas referências estão aqui, tá? Bom, cara, de verdade, eu achei que eu ia ter bastante tempo. Eu sei que eu falo muito. Então, me desculpem por esse final corrido. Mas vocês podem falar comigo sobre... Desculpa esse probleminha do OnePush, foi aquela loucura ali. Mas, de fato, quando você usa OnePush, não é propagado. E você consegue otimizar isso. Tá aqui minhas redes sociais, me mandem perguntas, eu vou estar aqui, eu sei que não dá tempo mais de fazer mentoria de nada, mas mandem Twitter, eu vou estar aqui no evento, trocar ideia comigo e, cara, obrigado demais o pessoal aí, foi excelente, enfim, obrigado gente, valeu. Vai estar ali no Happy Hour, daqui a pouco quem quiser ir lá tomar um chopp com a gente, vai estar disponível lá para trocar ideia.